Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo, se os nossos conteúdos têm abençoado a sua família, a sua casa, eu peço muito gentilmente que você curta, que você comente e principalmente que você compartilhe, enviando através de grupo de WhatsApp, mídias digitais. É uma forma de você semear a boa palavra de Deus. E se você é novo por aqui, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Isso lhe permitirá estar mais conectados com a família Manaim e receber conteúdos bíblicos feitos com muito amor e com muito temor por toda a equipe da família Manaim. Seguimos com a minissérie Pais e Filhos. Durante o mês de maio nós vamos estudar essa temática com base, com fundamento no livro de Provérbios. No primeiro vídeo o título foi Ensine o Caminho, com o objetivo que os pais assumam a responsabilidade de ensinar os filhos. O segundo vídeo, tem o tema Pais disciplinem os seus filhos. E esse é um tema que pode ser um pouco duro, pode ser um tema um pouco afrontoso, por uma temática moderna, por uma temática que dilui, mas nós temos sempre que voltar à palavra de Deus e tê-la como um alicerce, como um padrão, como fundamento. Obviamente, quando nós falamos disciplinar, é por limites. Disciplinar é muitas vezes castigar objetivos, ações que são dignas de repreensão. Obviamente que quando a gente fala de disciplinar, de repreender, nós não estamos falando em agressões, nós não estamos falando de passar do ponto, nós não estamos falando de tantos absurdos que nós vemos por aí, mas muitas vezes por ver esses absurdos na mídia e os pais têm perdido o entendimento do que é a boa disciplina. Existe a má disciplina que não é disciplina, é agressão, é espancamento e merece sim ser punido pela justiça, mas existe uma boa disciplina. Como uma vivência que eu tenho com o ministério com crianças por alguns bons anos, é muito fácil você, ao conviver minimamente com a criança, você começar a ter percepções se ela tem limites ou não tem limites. Se ali os pais eles estão criando um filho, onde os filhos determinam o que querem, como querem, quando querem, ou se nós temos pais que assumem a autoridade e com essa autoridade eles delimitam os acessos, o que pode e o que não pode. E refletindo sobre isso talvez seja fruto da minha geração, dessa geração pós anos 80, 90, que muitas vezes foi educada por pais mais rígidos, mais duros, e talvez querendo combater isso, entraram numa leva de ser apenas amigos dos filhos. Isso é maravilhoso, essa geração ela se tornou mais amiga, mais próxima, mas se distanciou da sociedade, se distanciou da autoridade, Você tinha uma geração que era muito rígida e talvez com pouca interação, com pouco carinho, e o remédio para isso foi apenas carinho, apenas afeto, apenas amizade, mas sem nenhum limite. E na verdade o correto é você ter pais e mães que são amigos, próximos dos filhos, confidentes, com muito carinho, com muito amor, mas que não negociam a sua autoridade, não negociam quem manda, quem determina. E só para você ter a noção do impacto disso, eu ouvi de uma certa moça que trabalha furando brincos de crianças, e ela compartilhou ao furar o brinco da minha filha, que tinha poucos meses, que tinha tido a dificuldade de furar os brincos de uma menina que tinha 7 anos de idade, porque os pais tinham dito que ela, depois que ela tivesse 6, 7 anos de idade, que ela teria sim que refletir se ela realmente era uma menina e se queria usar brincos. Misericórdia. E nesse tocante à disciplina, vamos à palavra de Deus, Provérbios 13, 24. Diz assim o texto bíblico: quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Vamos ler mais uma vez. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em castigá-lo. Isso é tão lindo, a profundidade da palavra de Deus, que ela coloca um filtro no amor. Se você ama, discipline. Se você ama, corrige. Não adianta dizer que ama se você não tem esse amor refletido em atitudes de disciplina, de correção, de limites. E na sociedade moderna, se você ama seu filho, compre o último brinquedo. Se você ama seu filho,
leve ele para uma viagem. E o mundo moderno está colocando que a sua prova de amor ela tem que ser materializada num bem ou numa experiência. Mas a palavra de Deus fala que a prova de amor ela tem que ser categorizada, ela tem que ser materializada, ela tem que ser externada com a disciplina e a correção. E não ficando apenas nesses provérbios, eu vou citar alguns outros provérbios sobre essa mesma temática, você pode se aprofundar. No Provérbios 3:12, a palavra de Deus fala que o Senhor, o próprio Senhor, o bom Pai, Ele corrige a quem ama. No Provérbio 19, versículo 18, ele fala para corrigirmos enquanto tem idade para isso. Como existe um limite, que você vai de repente querer corrigir, quando se diz lá no Nordeste, o pescoço já engrossou, você não vai conseguir mais. Que você tem um tempo que você ainda consegue disciplinar o seu filho. Depois disso, você não conseguirá mais. No Provérbios 22:15, ele fala que a vara da correção, ela tira a tolice do coração da criança. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, pai e mãe, esse vídeo é direcionado para você, deixando bem claro o que eu falei no início, existe a boa disciplina, que é uma disciplina de impor limite, de corrigir, de dar um castigo, de tirar algumas coisas que a criança aprecia. E existe uma má disciplina, que aí isso tem que ser combatido por polícia e por lei, que é agressão, espancamento, não é isso que a gente está falando. Mas que a gente possa entender e assumir que, biblicamente, pai e mãe, para cuidar da nossa geração, para cuidar da nossa herança, nós temos sim que discipliná-los e pôr limites. Por se não fizermos isso, a sociedade o fará de uma maneira bem mais dolorosa. E eles mesmos, os filhos e as filhas, pagarão um duro preço. Vamos encerrar orando quanto a essa temática. E se esse vídeo tocou o seu coração de alguma forma, eu peço que você deixe no comentário. E se você tem algum pedido de oração relacionado à família, pais e filhos, que você deixe aqui ou qualquer outro tema, a família Manaim lê e ora por todos os pedidos. Não tenha dúvida quanto a isso. Vamos encerrar orando. Senhor, meu Deus e Pai de infinita misericórdia e bondade, obrigado pela Tua palavra. E eu clamo, Pai, para mim como pai e para todos os pais e mães que estão assistindo esse vídeo, que em nome de Jesus o Senhor nos dê uma autoridade para assumirmos o nosso papel de autoridades em nossas famílias, em nossas casas, sermos sim, Pai, pais amorosos, que cuidam, que amam, que protegem, mas que nos momentos oportunos que sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo para impor limites, para impor a boa disciplina, Pai. Que em nome de Jesus a gente não use a disciplina com ira, que nós não sabemos manejar a ira sem pecar, mas que em nome de Jesus, quando tivermos que disciplinar, orientar, pôr limites nos nossos filhos, seja com a orientação do Teu Espírito Santo. Guarda a nossa geração, Pai. Guarda a nossa herança. Em nome de Jesus. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.